Bom, nós vamos hoje conversar sobre o abono anual, que na verdade é o 13º ou gratificação natalina de aposentados, de pensionistas, também daqueles, que se encontram recebendo auxílio-doença, das seguradas que estão, usufruindo salário maternidade. Então, todos aqueles que recebem benefícios durante o ano vão ter direito a receber o abono anual. Ele deverá, este abono, corresponder ao mesmo valor do benefício em dezembro do ano a que ele se refere. De acordo? Então, nós vamos verificar aqui as disposições contidas na lei, no regulamento acerca do abono, e depois eu vou demonstrar para vocês como é que funciona o pagamento do abono anual no caso de seguradas empregadas, onde a empresa paga o 13º completo e depois se reembolsa proporcionalmente aos meses em que a trabalhadora esteve afastada de licença gestante. Então, vamos até o quadro conversar sobre o abono anual. Vamos lá. Então, o abono anual, ele na verdade não é um benefício que existe em separado, ele é decorrência do recebimento de outros benefícios. Então, o artigo 40 da Lei 8.213 nos diz o seguinte, que é devido o abono anual ao segurado e ao dependente. Então, o dependente que esteja recebendo pensão por morte, que esteja recebendo auxílio reclusão, também vai receber um 13º pagamento, relativamente ao valor da pensão ou do auxílio reclusão. Então, é devido ao abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Então, o aposentado, ele não recebe apenas 12 aposentadorias no ano, ele vai receber 13 aposentadorias. Aquele que é pensionista da Previdência Social não vai receber apenas 12 pagamentos de pensão, vai receber 13 pagamentos. E é interessante porque mesmo aqueles que enquanto se encontravam em atividade não tinham direito a 13º, como é o caso de um contribuinte individual, de um facultativo, esses segurados, ao se aposentarem, vão ter direito a receber esse 13º pagamento, que é o abono anual. O abono anual será calculado no que couber da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro. Então, o valor do benefício pago relativamente a dezembro vai ser o mesmo valor do abono anual. Então, o valor a ser considerado para cálculo do abono anual é da renda de benefício de dezembro de cada ano, tá certo? Então, vamos lá. O regulamento nos diz o seguinte, lá no artigo 120. Será devido abono anual ao segurado e ao dependente, que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Então, vejam vocês, quem está em gozo de auxílio-doença vai receber também o abono proporcionalmente ao período em que esteve de auxílio-doença. Aquele que recebe auxílio-acidente durante o ano também vai receber um 13º pagamento relativamente a esse auxílio-acidente. Então, vejo que aqui o regulamento não poderia ser diferente, mantém todo o dispositivo da lei, chamando a atenção para o fato de que a segurada em gozo de salário maternidade também tem direito ao abono anual. O abono anual será calculado no que couber, da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário maternidade será pago em cada exercício juntamente com a última parcela do benefício nele devida. Então, nós vamos já conversar sobre isso aqui, Então, se uma segurada ela está recebendo salário maternidade diretamente da Previdência,
e ela se afasta, por exemplo, em agosto, de licença gestante, ela vai receber o salário maternidade de agosto, o de setembro, outubro, novembro. Quando ela for receber a última parcela do salário maternidade em novembro, ela vai receber, além do valor relativo a novembro, mais 4/12 do valor do benefício a título de abono anual ou gratificação natalina, tendo em vista o período em que ela esteve afastada, ela vai ter direito a receber proporcionalmente ao período do afastamento. Foram 4 meses, 120 dias, na verdade, de afastamento, ela receberá o valor proporcional a 120 dias. Para ter direito a um valor completo, ela teria que ter, né, um afastamento, que não acontece com salário maternidade, de janeiro a dezembro. Mas como ela só se afastou 120 dias, 120 dias equivaleria a 4/12, tá, do ano todo. Então, ela recebe isso também de abono anual, essa proporção. Nós vamos já fazer uma continha, vocês vão entender. Vamos olhar o que mais que nós temos aqui de disposições. O decreto 6.927 do ano passado determinou que, aqui artigo 1º, o pagamento do abono anual de que trata o artigo 40 da Lei 8.213 será efetuado em 2 parcelas. Então, no ano passado, houve uma novidade, né? Abono anual pago em 2 parcelas. A primeira, de 50% do valor do benefício correspondente ao mês de agosto, paga juntamente com o benefício correspondente a esse mês. Então, o que acontece? Os segurados, ao receber em agosto, receberam logo o adiantamento de sua gratificação natalina ou abono anual, um adiantamento correspondente a 50% do valor do benefício. Já a segunda parcela vai corresponder à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada. Então, 50% do abono anual em 2009 foi pago em agosto e o restante foi pago, né, no final do ano. Em geral, o que acontece é o pagamento da segunda parcela juntamente com o benefício de novembro. Então, quando o segurado vai no banco sacar sua aposentadoria relativa ao mês de novembro, ele vai verificar que lá estará mais um montante relativo ao abono anual. Então, isso foi a realidade para 2009. Em 2010, o governo deve regulamentar a matéria para definir se também vai acontecer o pagamento de um adiantamento. Então, nós vamos agora dar uma investigada no que acontece quando se tratar de um salário maternidade pago diretamente pela Previdência Social, ok? Então, nós temos aqui uma situação, vamos dizer, de uma contribuinte individual que recebe seu salário maternidade diretamente da Previdência Social. Vamos dizer que essa segurada, ela logo no iniciozinho de agosto, tá? Ela entra de licença gestante, passa a receber seu salário maternidade. Então, dentro desses meses aqui, tá? Agosto, setembro, outubro e novembro, você vai ter aqui o pagamento durante 120 dias, tá? Do salário maternidade, ok? Então, vamos dizer que ela entrou logo no início de agosto e foi até quase o final de novembro, usufruindo lá da licença gestante, recebendo seu salário maternidade, 120 dias. Quando chegar no mês de novembro, vamos dizer que o salário maternidade dela seja o equivalente a R$ 1.200. Quando chegar em novembro, que ela vai receber a última parcela a última parcela do salário maternidade, ela vai receber, além do valor normal, que vai ser, né, de 1.200, ela vai receber, tá, além deste salário maternidade, vai receber o abono anual. Quanto seria o abono anual? O abono vai corresponder a uma proporção nas seguintes condições. A cada mês que ela esteve afastada, ela tem direito a 1/12 do valor do benefício. Como aqui corresponderia a 4 meses de afastamento, ela vai receber 4/12. Então, o que vai acontecer é que se eu aplicar esses 4/12 em cima desse valor aqui,
de 1.200, tá? Eu vou ter aqui um abono anual de R$ 400. Significa que neste mês ela vai receber o quê? 1.200 mais 400. Eu vou somar e ela vai receber no mês de novembro, junto, portanto, com a última parcela, ela vai receber a última parcela, 1.200, ela vai receber mais os 400, totalizando o recebimento de 1.600 em novembro. O que são esses 400? O abono anual ou gratificação natalina, calculado proporcionalmente aos meses, né, em que ela esteve afastada, e na verdade aos 120 dias de afastamento, ok? Nós vamos agora analisar o que acontece na empresa, relativamente à empregada, certo? Vamos dizer que nós temos uma empregada que vai se afastar. Ela vai, né, se afastar de licença gestante, vai receber o salário maternidade dela durante 120 dias. Quem é que paga o salário maternidade da empregada mãe biológica? É a própria empresa, tá, que vai se encarregar de fazer esse pagamento. Agora, a empresa faz o pagamento do salário maternidade e depois vai ter direito a se reembolsar. Então, vamos dizer o seguinte, que eu tenho aqui uma empregada que tem uma remuneração mensal, igual ao exemplo anterior, a remuneração dela é de R$ 1.200, ok? Qual vai ser o valor do salário maternidade? O valor do salário maternidade corresponde ao mesmo valor da última remuneração, R$ 1.200. Então, vamos dizer o seguinte, de agosto a novembro, dentro desses meses, vamos dizer que fosse agosto a novembro de 2009, ela teve o neném, iniciozinho de agosto, ficou afastada durante 120 dias. O que acontece é que a empresa vai pagar o seguinte, vamos ver os pagamentos efetuados pela empresa aqui deste ladinho. Em agosto ela vai pagar R$ 1.200. A empregada está em casa cuidando do neném, mas a empresa está pagando aqui o salário maternidade dela. Em setembro, R$ 1.200. Outubro, R$ 1.200. Salário maternidade. Novembro, R$ 1.200. Aqui, né? Antes de terminar novembro, terminou a contagem dos 120 dias. Em novembro, a legislação trabalhista assegura que ela receba o adiantamento do 13º salário, tá? 13º salário vai ser recebida aqui a primeira parcela, R$ 600 a título de adiantamento. Quando for em dezembro, que essa moça voltou a trabalhar, ela vai receber os R$ 1.200. Dessa vez, isso aqui é remuneração paga pela empresa e vai receber a segunda parcela do 13º salário. Quem pagou tanto o salário maternidade quanto a remuneração lá de dezembro, quando tinha acabado o período de 120 dias, quanto o 13º, duas parcelas aí, foi a empresa. Entretanto, dentro deste valor aqui, tá, de R$ 1.200, correspondente ao 13º, parte deverá ser encargo trabalhista, parte deverá ser encargo da Previdência Social. Então, dentro dos 1.200, que correspondem a 12 dozeavos, né, o valor do pagamento de 1.200 é consequência dela ter trabalhado os 12 meses lá naquela empresa. Então, 12 dozeavos eu vou ter que dividir nas seguintes condições. 4 dozeavos, que seria o correspondente aos 120 dias que ela esteve afastada, recebendo seu salário maternidade, é encargo da Previdência Social. 8 dozeavos, que seria correspondente ao restante do ano, é encargo trabalhista, é a empresa que desembolsa, ok? Então, significa o quê? Que dos 1.200, R$ 400 quem paga é a Previdência. R$ 800 quem paga é a própria empresa.
Então, a Previdência vai ter que arcar com um pedaço do 13º dessa trabalhadora. Como é que a Previdência vai arcar com isso? Vamos voltar lá para outra página. Vou fazer aqui em vermelho, tá certo? Veja só. Todo mês a Previdência aqui vai... A Previdência não, perdão, a empresa vai ter que gerar uma guia, não vai? Vai gerar uma guia para agosto, uma guia para setembro, uma guia para outubro, uma guia para novembro, uma guia para dezembro e uma guia para recolher as contribuições incidentes sobre o 13º salário. Nas guias geradas mês a mês, a empresa, quando for pagar essa guia aqui, ela vai ter direito a deduzir R$ 1.200 que ela pagou de salário maternidade para a trabalhadora. Quando ela pagar a contribuição relativa ao mês de setembro, nessa guia aqui, a empresa vai ter direito a deduzir do valor da contribuição, R$ 1.200 que ela pagou a título de salário maternidade à sua empregada. A mesma coisa aqui, dedução. A mesma coisa aqui, dedução. Todo mês, quando a empresa for confeccionar a sua guia, fazer o cálculo lá da guia, ela calcula o montante das contribuições e abate os 1.200 pagos a título de salário maternidade. Quando a empresa for confeccionar essa guia aqui, que é uma guia que deve ser paga até o dia 20 do mês de dezembro, o que a empresa vai fazer quando ela for fazer a quitação dessa guia aqui? Ela vai diminuir, vai fazer a dedução aqui de R$ 400. Então, a guia feita com as contribuições sobre o 13º vai ter uma característica, que aqui eu vou encontrar uma dedução dos R$ 400, que corresponde a 4/12 dos 1.200, que é o valor do 13º salário dessa trabalhadora. Como a Previdência tem que arcar com 4/12, a maneira da Previdência materializar isso é permitindo à empresa que deduza na guia do 13º o valor correspondente a 4/12 do 13º salário. Então, aqui foi para tentar mostrar para vocês como é que funciona o pagamento do abono anual à clientela da Previdência Social, segurados e dependentes, e também mostrar como funciona o pagamento do abono juntamente com a última parcela do salário maternidade, tanto quando o salário maternidade é pago pela Previdência, quanto também aquele contexto da empresa pagando a sua empregada o salário maternidade e tendo direito a empresa de deduzir tanto o salário maternidade das contribuições mensais, quanto a parcela do 10º proporcional ao salário maternidade ser deduzida da guia que vai ser feita com contribuições sobre o 10º. Então, ficamos até aqui, tá? E na próxima aula vamos conversar um pouquinho sobre reabilitação profissional. Até lá!